Os fundos de investimento imobiliários chegaram à Bolsa de Valores brasileira recentemente, mas vem crescendo de forma acelerada e conquistando investidores. Eu arrisco dizer que a gente vai ter mais investidores. Eu acho que o market cap ainda vai demorar um pouquinho para passar de ações, claro, né? Mas a quantidade de investidores em fundos imobiliários, na minha visão, tem tudo para passar de ações. Porém, os FIIs, sigla pela qual são comumente referidos, também possuem seus críticos. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. Para chegarmos a uma conclusão, vamos entender como e por que os FIIs foram criados e quais os benefícios que eles trazem para seus investidores. A Ned Lloyd Funds foi o primeiro fundo de investimento imobiliário do mundo e foi criado na Holanda em 1960 pela empresa de transportes e logística Ned Lloyd. A ideia surgiu como uma forma de permitir que investidores pudessem investir em imóveis sem ter que comprá-los diretamente. O objetivo do fundo era investir em imóveis comerciais, como escritórios, armazéns e lojas, a fim de obter renda por meio do aluguel desses imóveis. Inicialmente, o fundo era aberto apenas para funcionários da empresa Ned Lloyd, mas posteriormente foi aberto para outros investidores. A Ned Lloyd Funds cresceu rapidamente e se tornou um dos maiores fundos imobiliários da Europa, com um patrimônio líquido de cerca de $1 bilhão em 1970. O sucesso da Ned Lloyd Funds inspirou a criação de outros fundos imobiliários na Europa e, posteriormente, inspirou a promulgação da Lei dos REITs nos Estados Unidos, que estabeleceu um regime tributário específico para essas empresas. A ideia de criar os REITs americanos surgiu quando o mercado imobiliário dos Estados Unidos estava enfrentando um grande desafio. Na época, muitos investidores estavam evitando investir em imóveis, devido aos altos custos de aquisição e manutenção, além da dificuldade de encontrar inquilinos confiáveis. A Lei dos REITs definiu os REITs como um novo tipo de empresa, com um regime tributário específico que permitia a essas empresas investirem em empreendimentos imobiliários e distribuir a maior parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos isentos de imposto. Essa nova forma de investimento em imóveis se tornou rapidamente popular entre os investidores individuais e institucionais, por oferecerem aos investidores uma forma fácil e acessível de investir em imóveis. Eles também são atraentes para investidores estrangeiros, que desejam investir no mercado imobiliário americano sem ter que comprar um imóvel diretamente. O mercado de REITs inspirou a criação dos FIIs no Brasil, em 1993, com a promulgação da Lei 8.668, que estabeleceu a possibilidade de constituição de fundos de investimento imobiliário, porém com algumas diferenças em relação ao mercado americano. Os REITs são estruturados como uma sociedade anônima, tornando eles mais similares a ações, porém com a obrigação de distribuir pelo menos 90% dos lucros como dividendos aos acionistas. Já os FIIs são estruturados como fundos de investimento e estão sujeitos às regras de fundos de investimentos da CVM, Comissão de Valores Monetários. Os REITs também são geralmente mais diversificados do que os FIIs, pois são obrigados a ter pelo menos 100 acionistas e nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter mais de 50% das ações. Fundos de investimento imobiliários, assim como o nome sugere, são fundos que aplicam o capital deles em empreendimentos imobiliários. Uma diferença entre fundos imobiliários e de investimento comuns é que os imobiliários são sempre fundos fechados. Quando eles nascem, são abertos apenas para captação, depois fecham. Então, quem quiser entrar depois do período inicial tem que comprar as cotas na bolsa. E se o investidor quiser sair do fundo, ele tem que vender as cotas em bolsa também. Uma vez definido como um fundo fechado, as gestoras, empresas responsáveis pelos fundos, dividem o patrimônio do fundo em pequenas partes chamadas cotas, que serão negociadas no mercado financeiro pelos acionistas, investidores como você e eu que adquirem as cotas, assim os possibilitando ser dono de uma parte de um prédio multimilionário, como um shopping ou um hospital, mesmo sem ter o dinheiro para comprar ou construir uma estrutura dessa magnitude. Fundo imobiliário é um jeito simples de investir em imóveis. Não é preciso
grandes planejamentos, nem muito dinheiro. As cotas dos fundos imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores brasileira, nossa querida B3, e você pode ter acesso a elas através de qualquer corretora de valores. FIIs são ativos de renda variável, portanto o preço da cota varia, mas a grande maioria funciona na base 100, ou seja, cada cota inicialmente vale R$100, mas esse preço pode subir ou cair dependendo de como o mercado enxerga aquele FII. Porém, alguns outros FIIs funcionam também na base 10, ou seja, o valor inicial da cota é R$10. Dentre estes está o fundo com mais acionistas do mercado, o MXRF11, que é um FII muito negociado, pois você consegue começar a investir nele com apenas R$10. MXRF é um fundo de R$10, isso não quer dizer que ele é bom por causa disso. Então veja, dos 500 mil cotistas, provavelmente muitos compram só por causa dos R$10. E não sabe exatamente o que está ali dentro. O que é mais importante é você entender o que está por detrás dele. Apesar de todos os fundos imobiliários no Brasil funcionarem sobre as mesmas regras, existem algumas categorias utilizadas pelos investidores e gestores para facilitar a comunicação. Os fundos que investem em construções ou imóveis prontos são apelidados de fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são aqueles que possuem ativos físicos, ou seja, que compram ou constroem prédios para lucrar com a venda ou aluguel dessas unidades, ou unindo as duas estratégias. Vale lembrar que também existem as subcategorias de fundos de tijolo, por exemplo, fundos de shoppings, fundos de desenvolvimento, fundos de logísticas, que indicam o tipo de imóvel que aquele fundo planeja investir. Mas essas nomenclaturas são mais utilizadas para indicar a área de atuação daquele fundo. No fim do dia, são todos fundos de tijolo. Os fundos que compram títulos de renda fixa lastreados em imóveis são chamados também de fundos de papel. Os fundos de papéis não adquirem ativos físicos, eles optam por adquirir papéis, ou seja, títulos de renda fixa, assim como qualquer investidor. Porém, os FIIs de papel focam em ativos ligados ao mercado imobiliário, normalmente CRIs, e certificados de recebíveis imobiliários. Entretanto, diferente do investidor pessoa física que compra títulos disponíveis em corretoras, os FIIs possuem patrimônios milionários, os tornando os investidores qualificados, ou seja, eles conseguem títulos com taxas acima do mercado. Afinal de contas, eles estão emprestando quantias milionárias de uma vez e podem até mesmo negociar diretamente com o tomador. E existem os fundos que se dedicam a comprar cotas de outros fundos. Eles fazem uma diversificação e compram um pouco de cada fundo que considerarem relevante. Esses são chamados de fundos de fundos. FOFs é uma sigla para Fund of Funds, traduzindo fundos de fundos, ou seja, são fundos que buscam crescer o capital e garantir uma renda para seus cotistas, comprando cotas de fundos relevantes. A vantagem de adquirir um FOF, ao invés de adquirir suas próprias cotas, é que esses fundos possuem profissionais do mercado financeiro trabalhando em tempo integral para adquirir os melhores fundos. Existem duas maneiras de ganhar dinheiro com os FIIs. A principal são com os dividendos. De acordo com a legislação, os fundos de investimento imobiliário são obrigados a distribuir para seus cotistas 95% do seu lucro no semestre, mas normalmente os FIIs pagam todos os meses. Dependendo da estabilidade do fundo em que você investe, você já tem uma ideia do valor que será pago por cota todos os meses, porém esse valor pode variar. Por exemplo, o fundo pode pagar um valor não recorrente se um inquilino decidir adiantar o pagamento do próximo mês, ou se o fundo consegue vender um ativo com lucro, pois o fundo teria recebido mais dinheiro que o normal naquele mês. Porém, se algum inquilino atrasa o pagamento ou decide quebrar o contrato de locação, resultaria em um dividendo menor naquele mês, mas normalmente os fundos possuem cláusulas nos contratos para lidar com todas essas situações. A outra maneira de lucrar com os FIIs é com a variação da cota. Se você compra uma cota por um valor e aquele fundo acaba se valorizando, seu patrimônio cresceu e você pode realizar esse lucro vendendo a cota. É bom lembrar que os rendimentos que o investidor recebe do fundo são isentos de imposto de renda, mas o ganho dele na venda das cotas é tributado. Do mesmo jeito que a cota se valoriza, ela também pode se desvalorizar, então fique de olho nisso também. Alguns fundos imobiliários possuem aquilo que chamamos de gestão passiva. São adquiridos ativos que são locados e o resultado é distribuído para os cotistas. Porém, outros praticam a gestão ativa,
onde todos os ativos do fundo podem ser vendidos a qualquer momento para serem substituídos por outros ativos que façam mais sentido para a carteira do fundo. Ou seja, ao investir em um fundo de gestão ativa, você está delegando a outra pessoa, normalmente um profissional qualificado da área, a gestão dos seus recursos, o que gera um custo, normalmente não acima de 1% ao ano, mas para alguns fundos podem ser cobrado uma taxa de performance, para caso o fundo bata uma meta pré-definida. O que é um fundo imobiliário? É uma forma de você participar de um setor promissor no Brasil de maneira organizada. Se é organizada, tem conveniência está pagando um preço por isso. Se vale a pena ou não investir em FIIs, essa é uma resposta que pode variar de pessoa para pessoa. Pela natureza dos fundos imobiliários, eles são considerados por muitos uma ponte entre a renda fixa e a renda variável. Veja bem, apesar dos FIIs serem ativos de renda variável, as cotas dos fundos costumam sofrer variações muito menores do que o mercado de ações, e por pagarem mensalmente os seus cotistas um valor praticamente fixo, eles acabam se assemelhando bastante à renda fixa. Portanto, você deve tomar a decisão de investir em fundos imobiliários baseado em uma análise própria. Mas para te ajudar, aqui vai algumas comparações entre os FIIs e outros ativos semelhantes. A conquista da casa própria está presente nos sonhos de todos os brasileiros. Assim como ter imóveis alugados é uma das formas de renda passiva mais popular na nossa cultura, juntamente com o investimento mais conhecido, a compra de terrenos ou lotes. Portanto, não há como comparar os fundos imobiliários com outros ativos e não citar o mercado de imóveis. Vale mais a pena a pessoa investir em imóveis físicos para ela alugar e gerenciar esses aluguéis ou investir em fundos imobiliários buscando uma renda passiva? André, se a pessoa tem tempo, tem conhecimento, leva jeito sobre negociação de imóveis, investir em imóveis físicos é muito mais interessante porque a pessoa vai comprar aqueles imóveis muito baratos, comprar imóveis em leilão, ter uma proximidade com o inquilino, vai garantir um resultado melhor do que os fundos imobiliários oferecem, porque os fundos imobiliários têm intermediário, tem um gestor de fundo. Vale a pena lembrar que os imóveis são ativos apenas enquanto alugado. O imóvel em que se reside ou que está parado esperando por um comprador ou inquilino se torna um passivo, pois há custos referentes à manutenção, IPTU e utilidades. Ainda há a inevitável comparação dos fundos imobiliários com as ações, o mercado de renda variável mais conhecido. Quando você investe numa ação, você está dando para esse gestor a capacidade dele tomar as decisões para você. Quando você investe num fundo imobiliário, como ele distribui 95% do resultado, ele está jogando de volta para você a decisão da escolha do capital. Ambas ações, como os FIIs, funcionam como uma terceirização de capital intelectual. Você está entregando seu capital para ser controlado por um gestor de empresa ou de fundo, mas algumas pessoas se sentem mais confortáveis com os FIIs, onde 95% do lucro é distribuído ao cotista, assim te dando a possibilidade de escolher onde seu capital é reinvestido todos os meses. E, historicamente, os fundos imobiliários eles performam muito bem justamente por esse fluxo de caixa livre. Como Warren Buffett costuma dizer, o risco vem de não saber o que está fazendo. Portanto, tanto as ações quanto os FIIs exigem conhecimento para se investir de forma segura. Entretanto, para se ter uma boa diversificação no mercado de ações, é necessário entender diversas áreas diferentes da economia. Enquanto nos fundos imobiliários, você consegue se expor a diferentes áreas, porém por meio de um único mercado, o mercado imobiliário, diminuindo assim o conhecimento necessário. Todas as incursões que eu tive em relação a ações, eu esbarrava na interpretação do negócio por detrás. Dentro do fundo imobiliário você consegue acessar vários tipos de empresas e vários perfis e você consegue fazer uma diversificação dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então você consegue ficar exposto a determinada cidade, você consegue ficar exposto a determinado tipo de operação, você consegue ficar exposto a determinado tipo de locatário. Assim como os juros compostos trabalham a favor dos investimentos de renda fixa, eles também trabalham a favor dos fundos imobiliários, porém com mais flexibilidade através do dividendo mensal. Você não precisa ficar preso a uma taxa pré-definida ou a um indicador, podendo escolher a melhor oportunidade a cada mês. Porque quando você compra um CDB que vai vencer em 5 anos, você tem juro composto. Só que quando você compra uma carteira de fundos imobiliários que paga rendimento todo mês, e todo mês você consegue comprar as melhores oportunidades, você potencializa. Por serem ativos de renda variável, além dos rendimentos como na renda fixa, o valor aplicado também pode se multiplicar nos FIIs, com a valorização da cota.
Entretanto, os FIIs têm sido criticados por alguns investidores por apresentarem valorização negativa, como é o exemplo do senhor Luiz Barsi Júnior. A maioria das pessoas que investiram em fundos imobiliários, hoje a cota deles é menor do que aquela que eles entraram, é isso? O problema é a perda que você vai acumular no momento em que você realiza a sua cota, não é isso? Outra vantagem dos fundos imobiliários é ser um investimento em ativos reais e palpáveis. O fundo imobiliário não deixa de ser um ativo real. Você está investindo em cotas de um fundo que tem participações em prédios. Não só alguns investidores se sentem mais seguros ao investir em um ativo em que ele possa visitar e tocar, ativos reais são notórios dentro do mercado financeiro por se ajustar à inflação. O atrelado é imóvel que está reajustado pelo menos pela inflação, mais ou menos, né? E de alguma forma ele te protege, né? Se você tem uma carteira de fundos de papéis, a gente pode até falar sobre isso, ela também vai jogar a inflação para você ali no mês. Entretanto, cada caso é um caso, e nem sempre uma proteção contra a inflação irá garantir seu ganho de capital durante uma crise. A pandemia nos mostrou uma lição importante, né? Shopping centers eram os fundos, os ativos mais rentáveis pré-pandemia. Foram os primeiros a fechar com a pandemia, foram os fundos que mais deram prejuízo. Portanto, é sempre recomendável a diversificação de sua carteira. Um pouco de cada, né? Sempre com um pezinho maior, né? Uma participação maior naquilo que tem maior potencial, aquilo que está mais defasado no mercado, mas jamais deixando de diversificar. Para todos que chegaram até esse momento do vídeo, eu agradeço por curtirem o conteúdo. Para quem está interessado em ver mais, sugiro que se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Quem ficou interessado em renda variável e quer conhecer outras classes de ativos, também fizemos um vídeo sobre o mercado de ações. Mas para quem está procurando entender um pouco mais sobre renda fixa, temos uma playlist dedicada ao assunto no canal. Te vejo no próximo vídeo.